dia, turma, tudo bem? Então vamos mais uma aula da nossa sequência com quantos quadrinhos se faz uma história. E hoje a prova vai começar pela correção da atividade de casa da aula anterior, da semana passada, na página 64 do livro de arte. Vou dar um tempinho para vocês abrirem o livro. Página 64. Espero que vocês tenham compreendido aquela sequência de atividades. Tinha 4 atividades e que vocês tinham que ter feito ao longo da aula, né? Pedi que vocês tirassem print da atividade 1, 2 e 3. Para fazer a atividade precisava da imagem do super-herói preferido. E a atividade 4 era apenas um complemento daquelas outras anteriores, da atividade 1, 2 e 3. Então diz assim na página 64. Diferentes versões de uma personagem. E aí a página 64 traz 3 imagens do personagem Hulk. E aí tem a questão número 2 e 3, que vocês devem ter copiado no caderno, na matéria de artes, ou não, que também não precisa copiar. E aí diz assim: observando a imagem de Hulk em 2003, o personagem Hulk em 2008 e em 2012, ele pergunta: quais são as semelhanças entre essas 3 versões da personagem? Vocês conseguiram perceber alguma semelhança? O que é semelhante? Algo parecido, que a gente pode observar de parecido na página, nas 3 imagens de Hulk na página 64. E o que é que tem de diferente? Então, o que é que a gente pode observar de semelhante é que todas as 3 imagens representam a mesma personagem, ou as 3 imagens representam Hulk. E o que é que tem de diferente? Que ele aparece com feições, ou seja, o rosto dele aparece diferente, a aparência física aparece diferente nas três versões. A gente pode até dizer que em 2012 parece que ele está mais envelhecido, na imagem que a gente vê aqui, no filme Os Vingadores. A questão 3 diz: em sua opinião, por que os criadores dessa personagem fizeram diferentes versões dela? O que é que vocês acham? O que leva o criador de um personagem de história em quadrinhos, de um personagem de super-herói, a cada período, a cada época de um filme, de um lançamento de um novo filme, eles têm que lançar o super-herói diferente. O que será que leva eles a fazer isso? O que é que vocês acham? Eles precisam ter criatividade, até porque eles têm contrato, né, com as grandes produções de Hollywood, para que o cinema precisa ganhar dinheiro com a imagem dos filmes. Então, se vier sempre da mesma forma, não vai chamar a atenção de quem gosta, né? Então, existe um fascínio por trás do enredo do filme, do personagem do filme, de como o personagem se apresenta. Então, ano após ano, eles precisam surgir com novas adaptações, com novas versões para o cinema, para a televisão, para a história em quadrinhos, porque senão os fãs vão acabar reclamando, vai ser uma imagem enfadonha, cansada, toda vez a mesma coisa. Então, eles precisam sempre estar inovando aquele personagem. Então, essa é uma das opiniões da Pro, mas o que é que vocês acham? Por que os criadores, pelo menos de Hulk, apresentou Hulk diferente em cada época? É vocês que vão ver. Quem não fez essa questão precisa fazer. Então, para hoje, que é a nossa aula aqui, ó, a Pro acabou falando e esqueceu que tinha a imagem aqui de Hulk, tá vendo? Aqui, ó, diferentes versões de um personagem. Deixa eu descer aqui a imagem da Pro, que está apresentando aqui, ó, tá vendo? Aí tem o texto,
as 3 imagens e vocês precisam responder a questão da página 64 no caderno, tá certo? Aí as 3 imagens, como a professora falou, parece que Hulk em 2012 está mais envelhecido. Se comparado aí com a imagem do livro, que aqui saiu um pouco escura. Lá no filme Os Vingadores em 2012. Então vocês respondam aí depois. Hoje é a nossa 4ª aula da sequência. E aí vamos estudar o mangá, histórias em quadrinhos japonesas. Eu sei que tem gente que gosta disso, porque lá na atividade do super-herói preferido, teve uma pessoa que mandou pra mim, que eu ainda não vou falar quem é, vou falar lá no último slide. Mandou pra mim o seu super-herói preferido é um dos personagens dos quadrinhos japoneses. Quem será? Quem será que mandou pra prova? Então, hoje a gente vai estudar o texto da página 52 do livro de arte. Então, quando a gente, na primeira aula, a prof falou que quando a gente estivesse estudando os quadrinhos japoneses, eu iria apresentar para vocês os mangás. Olha eles aqui. São histórias em quadrinhos como a nossa. Esses aqui são os da minha filha. Quando ela tinha mais ou menos 12, 13, acho que era. E aqui tem o volume 2, o volume 8, o volume 7 e o 6. Aí, como eu disse, não sei se eu acho que eu cheguei a falar pra vocês, que os mangás a gente lê de trás pra frente, ó, como são as histórias, todas em preto e branco. Tá vendo? Aqui os mangás. Os quadrinhos japoneses. Aí a história, os balãozinhos, como a gente conhece. Aí lê de trás pra frente. Deixa eu pegar outra aqui. Tá vendo? Ó, aqui ó, vai aproximar mais. Acho que tá mais próximo. Aí eu vou pedir a vocês para abrirem aí na página 52 do livro de arte pra gente começar a estudar. Então o assunto de hoje é sobre os mangás. Todo aqui ó, em preto e branco. Mas tem os balões, como a gente conhece. Sempre traz uma aventura. Então, como eu falei aqui, né, logo no início aqui a gente vê alguns personagens. Olha aqui, os meninos conhecem, Naruto. Bom, aí agora vocês pegaram aí, não foi? O livro de arte na página 52. Aí a prova vai fazer aqui a leitura do texto da página 52. O mangá, histórias em quadrinhos japoneses. As histórias em quadrinhos japonesas são chamadas de mangá. O nome mangá foi usado pela primeira vez em 1814 pelo ilustrador e xilogravurista Katsuhiko, sei lá como é que fala. É um nome japonês aí, não sei falar não. Quando lançou uma série de desenhos cômicos avulsos que ficaram conhecidos como Okusai Mangá. Aí tem um mangá dele de 1832. A palavra mangá surgiu da junção de duas palavras japonesas. Man, espontâneo, espirituoso. Ga, desenho e imagem. Então, é um desenho ou imagem espontânea ou espirituoso. A popularização do gênero mangá como sinônimo de história em quadrinhos ocorreu no Japão na década de 1950, com a publicação das obras do desenhista Osamu Tezuka.
A partir dessa coleção, as imagens e narrativas de quadrinhos ficaram conhecidas como mangá. No Brasil, o autor de mangá mais conhecido é Akira Toriyama, autor da série Dragon Ball, publicado entre os anos de 84 e 95. O sucesso de Dragon Ball levou à criação de uma série de anime para televisão, filmes e jogos eletrônicos. E aí no slide a prova foi pesquisar, né, a diferença de mangá para anime. Aí tem, o mangá é a palavra usada para designar história em quadrinhos ou banda desenhada feita no estilo japonês. No Japão, o termo designa quaisquer histórias em quadrinhos. Uma boa parte das animações japonesas possui sua versão em mangá, os quadrinhos japoneses. Os animes japoneses e os mangás se destacam principalmente por seus olhos geralmente muito grandes e muito bem definidos, redondos ou rasgados, cheios de brilho e muitas vezes com cores, deixa eu puxar aqui, cores chamativas, para que desta forma possam conferir mais emoção aos seus personagens. Animes podem ter o formato de séries para televisão, filmes ou home videos, ou via internet. Então, o mangá, que a prova apresentou para vocês, que é uma história em quadrinhos japonesa, as animações, na verdade, esses quadrinhos aqui viraram animações, que lá no Japão chama animes, que vocês conhecem. E muitos deles também já viraram filmes e até jogos eletrônicos, como a gente viu aqui na página 52. Aí na legenda do livro tem assim, ó, cena do anime Dragon Ball em 2015. Embaixo ele explica, anime é um desenho animado japonês. Os animes geralmente são inspirados em mangás e abordam diversos temas, tanto para crianças como para os adultos. Então, o mangá, como a gente viu aqui descrito no slide e no livro, são as histórias em quadrinhos. Então, quando essas histórias em quadrinhos, elas viram animação, viram desenho animado, aí são que os animes são as animações japonesas. Então, as animações japonesas, os animes, é a versão do mangá, a versão dos quadrinhos japoneses. Nós temos algumas imagens coloridas. Deixa eu aumentar aqui. Desses desenhos japoneses. Esse daqui tem imagens de desenhos de animes de meninas e meninos, a própria atrás. E aqui do lado tem dessa bruxinha aqui, Kiki, que ela é um filme japonês. Eu coloquei ela porque eu gosto dessa personagem. E tem esses aí dos meninos, que eles gostam, e tem das meninas também, que a prof foi buscar. Destacar a característica desses personagens. Aqui diz que possui olhos geralmente muito grandes, muito bem definidos, redondos ou rasgados, cheios de brilho e muitas vezes com cores chamativas, para que desta forma possa conferir mais emoção aos seus personagens. Então no mangá aqui, o mangá ele é todo em preto e branco, ó. Estão vendo aqui todo em preto e branco. Eu vou passar mais aqui. Todo em preto e branco. Deixa eu pegar outro aqui pra gente dar uma olhadinha. Todo em preto e branco. Mas já os animes, eles são coloridos. Olha os olhos bem expressivos, redondo, bem expressivo, ó. Deixa eu puxar aqui a minha imagem.
aí dos meninos. Colocou essa imagem aqui, eu fui pesquisar na internet, aqui também é de um mangá, de uma história em quadrinhos, tá vendo a expressão? A expressão o traçado desenho, da ideia de luta, outra a expressão da boca. Aqui são todos desenhos de mangá. O olhar deles redondo, bem expressivo, como foi falado. Deixa eu puxar minha imagem aqui. Aqui foi uma coleção de mangás de Naruto, que é um personagem dos quadrinhos japoneses. Bom, agora nós temos a atividade aqui. Qual é a atividade? Vocês vão pesquisar alguns desenhos de personagens em estilo mangá, imprimir ou desenhar. Pode imprimir preto e branco, vazado, e vocês podem pintar também, ou vocês podem representar esse desenho, registrar no caderno de arte por meio de colagem, ou se vocês forem desenhar, vai desenhar e pintar, né? E depois enviar para o WhatsApp da Pro, para que eu possa apreciar. E depois eu vou fazer um mural daqueles desenhos no grupo da sala, no grupo de WhatsApp da sala, como eu sempre faço, com as imagens recebidas. Então, a atividade tem esse peso. Vocês vão fazer o desenho. Quem for fazer o desenho vai fazer na folha de ofício e vai colar a imagem no caderno de arte. Ou pode imprimir ele vazado e vocês pintarem do jeito que vocês gostam. Também colar no caderno de arte e depois enviar a imagem para pronto. Esse aqui foi de Levi. Levi desenhou como seu super-herói preferido. Um dos, porque ele falou que tem 2 super-heróis. Então um fictício é esse daqui, que agora para esquecer o nome. E aí Levi justificou porque que gosta desse super-herói. Então, Levi, você não vai precisar mais fazer essa atividade. Essa atividade aqui que você fez para outra, vai servir para essa também, tá bom? Não precisa fazer de novo. A não ser que você queira, mas não precisa. Já está valendo essa imagem para 2 atividades. Então, vocês vão pesquisar um desenho de personagens em estilo mangá, ou seja, personagens dos quadrinhos japoneses, imprimir ele vazado para vocês pintarem, ou vai reproduzir a imagem vai reproduzir a imagem na folha de ofício, como o Levi fez, tá vendo? Desenhar, pintar e mandar para pronto, tá certo? Essa é a atividade de hoje. Então é isso, um beijo e até a próxima aula.